Nós já aprendemos a resolver esse tipo de equação aqui de cima e é bem simples. Essa equação também, se a gente usar a fórmula de Bhaskara, a gente consegue resolver. Só que eu vou explicar outra forma de a gente resolver essa equação de baixo aqui e usando, claro, a ideia dessa primeira equação, certo? Então vamos lá. Para resolver essa equação aqui, você já sabe que a gente pode pegar esse índice, esse expoente, desculpe, e passar para o outro lado como se fosse o índice de uma raiz, da raiz quadrada do que está do outro lado. Então, no caso aqui, eu poderia fazer assim. Deixo aqui o 6x menos 1 desse lado aí, e esse ao quadrado aqui, ele se transforma no índice da raiz do que está do outro lado, no caso da raiz quadrada de zero, né? Fica a raiz quadrada de zero. Então fica assim, fica mais ou menos raiz quadrada de zero, né? Tem o mais ou menos, já ia esquecendo. Então fica 6x menos 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de zero é o próprio zero, né? Dá zero positivo, zero negativo, que é o mesmo, né? Não tem nenhuma diferença. Então posso colocar só o zero aqui. Agora observe. 6x menos 1 igual a zero. Isso é uma equação de primeiro grau. Eu posso colocar a letra para um lado e o número para o outro. Então, eu vou deixar o 6x aí e passar o 1 para o outro lado. E esse 6 aqui está multiplicando, passa dividindo. Então, fica x igual a 1 sobre 6. Ok? Resolvi essa equação. Agora, esta equação aqui. Essa equação eu coloquei de propósito, sendo exatamente a mesma equação que essa. Você me disse, mas Romero, como é que eu sei que essa equação é igual a essa? Você faz um teste. Você tenta usar um produto notável para ver se dá certo você retornar a esta equação. Então vamos tentar fazer isso. A gente já fez isso algumas vezes, só que foi bem rápido. Talvez alguém não tenha entendido, certo? Então vamos lá. Eu vou testar usando o produto notável. Que produto notável que eu vou usar? O mais óbvio aqui, né? O primeiro ao quadrado, né? O trinômio quadrado perfeito, que é resultado que eu quero usar, que é o primeiro ao quadrado menos 2 vezes A vezes B mais o segundo ao quadrado. Certo? Eu estou comparando esses termos aqui, ó. Isso no caso aqui seria igual a A menos B ao quadrado. Eu já sei que é um menos, por quê? Porque se aqui tem um menos, obviamente essa formulazinha que a gente vai usar aqui, certo? A gente vai tentar ver se dá certo essa formulazinha com menos, porque aqui tem um menos, certo? Então o produto notável que a gente vai tentar usar é esse. O que eu vou fazer aqui? Eu vou testar para ver se dá certo usar esse produto notável, certo? Então, como é que eu testo? Se resolvendo daqui para cá, eu peguei esse primeiro termo e elevei ao quadrado, e esse segundo termo coloquei lá no final ao quadrado, então, obviamente, eu só vou precisar olhar para esses dois termos aqui, ó. Por isso que é fácil de a gente ver. Você só precisa olhar para esses dois. Então, você vai testar quem aqui como essa diferença elevada ao quadrado. Você vai testar a raiz quadrada do 36, que é o 6. Por quê? Porque 6 vezes 6 dá 36, certo? Então, você vai testar o 6. A raiz quadrada do x ao quadrado é o próprio x, porque x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, certo? Então, você vai colocar como se fosse o primeiro termo 6x menos, porque a gente está usando o sinal de menos, né? Ó, na formulazinha tem o sinal de menos. E o segundo termo que a gente vai testar aqui, o b, vai ser o último, ó, esse último aqui. A raiz quadrada do último, na verdade, a raiz quadrada do 1 é o próprio 1. Então, o que a gente vai testar aqui é esse produto notável. Olha como é simples, eu falei bem muito, mas é bem simples, é só você tirar a raiz quadrada. 36, 6. Raiz quadrada do 1, 1.
certo? E colocar aqui entre parênteses. Agora você vai testar se quando você resolver esse produto notável, volta para esse mesmo trinômio quadrado perfeito. Se voltar, então você pode usar essa formazinha aqui para resolver esta equação. Aí você vai resolver esta equação aqui, repetindo o igual e repetindo o zero, certo? A gente já fez isso algumas vezes. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que olhar se dá certo. Se eu for resolver isso aqui de frente para trás, vamos dizer assim, primeiro ao quadrado vai dar quanto? Primeiro ao quadrado dá 36. Tem um x também, né? Ó, x ao quadrado é o x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo tem que dar menos 12x, vamos ver. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes 1 dá 12. E tem um sinal de menos, então é menos 12x. E o último ao quadrado, ó. 1 ao quadrado dá 1. Opa, então deu certo, ó. Quando eu elevo isso daqui ao quadrado, volta para a mesma equação. Olha que está tudo igual, ó. 36x ao quadrado menos 12x ao quadrado mais 1x ao quadrado. Tá igualzinho, ó. Se tivesse dado um número diferente aqui no meio, eu não poderia usar essa resolução, certo? Como deu certo, então eu vou apagar aqui. Eu já sei que eu posso usar essa formazinha aqui, ó. Esse trinômio quadrado perfeito é a mesma coisa que 6x menos 1 ao quadrado, certo? Então eu posso resolver essa equação. Como é que eu resolvo ela? Do mesmo jeito que eu fiz lá em cima. 6x menos 1 é igual a raiz quadrada do que está lá do outro lado. Na verdade é mais ou menos raiz quadrada do que está lá do outro lado. Raiz quadrada do zero. 6x menos 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de zero, é o próprio zero. Então, 6x é igual a o 1 tá negativo, passa positivo. Então fica x igual a 1 sobre 6. Olha que legal. Isso a gente faz bem rápido. Eu falei muito aqui para poder explicar, mas a gente faz bem rapidinho se a gente souber que esse trinômio pode ser escrito assim, certo? Então você vai fazer o teste, você pode fazer o teste. Ou se não, se você não quiser fazer o teste, você usa a fórmula de Bhaskara e resolve e você vai achar lá com certeza duas raízes iguais. x1 igual a 1 sobre 6, x2 igual a 1 sobre 6 também, certo? Tente fazer os exercícios que estão lá na lista. Valeu!